contra o Vasco da Gama. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Também falaremos sobre Andrés Gomes, vem despertando. Finalmente, comissão de arbitragem reconhece o erro do VAR contra o Vasco da Gama. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Também falaremos sobre Andrés Gomes, vem despertando o interesse do futebol europeu, mas o Vasco tem uma estratégia para manter o jogador em São Januário por mais tempo. Vamos falar também na busca do Vasco por reforços para a próxima janela de transferências. Pra você não perder nenhuma notícia do Vasco, no meu canal João Gamer que do Vasco, já aproveitei e se inscreve. Vamos chegar até os 50 inscritos no meu canal para fazer o live. Pra gente falar nesse vídeo. Se você não me conhece, meu amigo, eu sou o Juninho. Você tá no canal Machão da Gama e todos os dias a gente atualiza aqui as informações do Vasco da Gama de forma rápida, direta e gratuita. A única coisa que eu peço pra você, meu amigo, é o seu like. Deixa o like que é muito importante pro vídeo ser divulgado para mais vascaínos aqui na plataforma e se inscreva no canal se você não for inscrito. Já deixou o seu like? Já se inscreveu? Então toca aqui. Tamo junto, vamos que vamos. Vai rodar a vinheta, eu já tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos naquele pique, daquele jeito que você gosta, direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. E olha só, aconteceu um milagre no futebol brasileiro. Aconteceu um milagre principalmente quando envolve Vasco da Gama, né? Porque a comissão de arbitragem reconheceu que errou. A decisão do VAR foi incorreta, a atuação do VAR foi incorreta na anulação do gol do Vasco contra o Paysandu. A informação é do Paulo Caravina, do portal Sou do Apito. Segundo ele, a comissão de arbitragem entende que o VAR não deveria ter recomendado a revisão, pois é um lance interpretativo e deveria ter sido respeitada a decisão de campo. Segundo a comissão de arbitragem, houve um preciosismo por parte do VAR, que era comandado pela Daiane Muniz. Então, a comissão de arbitragem reconhece que o VAR não deveria ter atuado para anular o gol do Vasco na vitória sobre o Paysandu, que seria o terceiro gol do Vasco. O Vasco venceria essa partida por 3-0. Então foi um erro ali da Daiane Muniz, que sempre erra contra o Vasco, né? Impressionante como ela é fraca, principalmente quando está na cabine ali contra o Vasco. E erro também de Ramon Abate Abel, que não teve pulso firme, né? Ele olhou o lance na televisão e deixou ser induzido, né? E anulou o gol. Faltou pulso firme ali do Ramon Abate Abel de manter a decisão de campo. Enfim, reconhecer o erro não adianta de nada, né? Mas já é um passo, pelo menos, né? No jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, o Vasco foi muito garfado e a gente não viu nenhuma satisfação da comissão de arbitragem. Dessa vez, pelo menos, reconheceram o erro. Bom, meu amigo, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso vídeo e vamos falar sobre um dos destaques do Vasco nessa temporada, que é o atacante Andrés Gomes. Segundo a apuração do Globoesporte.com, o bom momento de Andrés Gomes no Vasco está fazendo despertar o interesse do futebol europeu. O atacante recebeu sondagens de clubes da Alemanha, mas ainda não chegou nenhuma proposta oficial ao Vasco da Gama. Porém, já chegaram alguns contatos aos empresários ali do Andrés Gomes para entender os valores de uma possível negociação para a saída do jogador. Ele foi contratado em definitivo pelo Vasco no início desse ano. Tem contrato com o Gigante da Colina até 2031 e está vivendo uma grande fase, né, com a camisa do Cruz Maltino. Mesmo com o interesse europeu, o Vasco não pretende negociar o jogador nesse momento e confia, né, na permanência do atleta, que está totalmente adaptado ao Rio de Janeiro. Internamente, o Vasco acredita que o projeto esportivo e a visibilidade, né, que ele vem tendo, inclusive visando ali convocações para a seleção da Colômbia, ele voltou a ser convocado depois que veio para o Vasco da Gama, que isso pode pesar para manter o jogador aqui no Vasco da Gama, apesar do poder financeiro do exterior. De toda forma, o Vasco está resguardado, né? Ele tem contrato até 2031, então, para alguém levar o Andrés Gomes, tem que pagar e pagar caro, né? Não é chegar e levar, não, tem que pagar e pagar caro
para levar o Andrés Gomes, então o Vasco tá respaldado. Para o Andrés Gomes sair daqui é só por muito dinheiro. Eu acho que em relação a isso o torcedor do Vasco pode ficar tranquilo. Falando ainda sobre janela de transferência, meu amigo torcedor vascaíno, vou falar agora aqui de um jogador ex-Flamengo que o Vasco tem interesse. O zagueiro Léo Duarte, que vai terminar o seu contrato no meio do ano com o Istambul Basaksehir, lá da Turquia. Léo Duarte é um zagueiro cria da base do Flamengo, se destacou no profissional do clube da Gávea antes de ser vendido para o Milan. Lá na Itália ele teve poucas oportunidades, mas depois se firmou no futebol turco, né, lá no Basaksehir, onde virou peça fundamental na defesa da equipe turca. É um zagueiro técnico com boa saída de bola e já tem uma carreira sólida aí no futebol europeu. O Vasco já tentou a contratação dele em outras oportunidades, acabou não dando certo. Agora, em fim de contrato, o jogador volta à mira do Gigante da Colina. Além do Vasco, o Grêmio e o Fluminense também estão de olho na contratação de Léo Duarte, zagueiro em fim de contrato com o Istambul Basaksehir. Seria um nome interessante, a gente vai aguardar e qualquer novidade a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Agora, meu amigo, eu quero falar com você de um parceiro do Vasco da Gama, a Oágua, que é parceira do Vasco da Gama e parceira também aqui do canal Machão da Gama. Você tá vendo, essa aqui tá geladinha, tá? Eu uso, levo pra academia, levo quando eu vou correr, gosto de praticar esportes, então tô sempre aí com a minha Oágua, que é a mesma água que o Vasco usa para se hidratar, né? Os jogadores do Vasco, a comissão técnica, o Vasco usa nos treinamentos, nas viagens, e você pode ter na sua casa. Você vê ali e fala, pô, como é que eu faço para ter essa água? É muito fácil, você pode comprar, tem o link aqui na descrição desse vídeo, e usando o cupom Juninho, você ganha um desconto. Tem um QR Code também aparecendo na sua tela. Cupom Juninho, 10% de desconto você recebe no conforto da sua casa. A Oágua, a água que hidrata os jogadores do Vascão, e vai ficar aqui do ladinho até o final desse vídeo. Bom, vou falar agora sobre a partida contra o Corinthians. O Vasco pode ter o desfalque de Thiago Mendes, né? Que seria um desfalque de peso aí para o Cruz Maltino nesse jogo contra o Corinthians. Mas o Vasco deve ter o retorno de Alan Saldívia. Vou começar falando aqui de Thiago Mendes. Ele relatou dores na coxa esquerda durante a partida contra o Paysandu pela Copa do Brasil na última terça-feira. E em vídeo divulgado pelo Vasco, o volante aparece apenas realizando ali tratamento na academia e não foi a campo, né? Não treinou. O Vasco vai realizar mais um treinamento antes da viagem para São Paulo. O Vasco treina ainda amanhã de manhã no CT Moacir Barbosa e esse treino será decisivo para saber se Thiago Mendes viaja ou não para São Paulo, onde o Vasco enfrenta a equipe do Corinthians. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é Alan Saldívia retornando, né? O jogador retorna, ele cumpriu suspensão na vitória do Vasco sobre o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro e agora está à disposição do treinador Renato Gaúcho para esse duelo contra a equipe do Corinthians, que acontece no domingo lá na Neoquímica Arena. Uma provável escalação do Vasco para esse jogo tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano. No meio, se Thiago Mendes não jogar, o meio deve ser Hugo Moura, Barros e Tietê. Na frente, Rojas, Andrés Gomes e Spinelli. O Spinelli ganhando aí a vaga de titular depois dos 2 gols, né, contra o Papão da Curuzu. É isso, meu amigo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima.